Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sinduscast. O Sinduscast é o podcast do Sinduscom Paraná Oeste. Se você está aqui no YouTube assistindo ou no Spotify, se inscreve aqui no nosso canal, já curte esse vídeo, se puder compartilhar também é importante. Importante que você siga o canal do YouTube, porque cada novo episódio que for lançado, você acaba ficando por dentro, né, dos nossos novos episódios. O Sinduscast, ele só é possível graças ao apoio dos nossos patrocinadores, é claro, o Sinduscom, a nossa casa, onde nós estamos, mas também ao Sistema FIEP, né, o grande parceiro nosso no Sinduscast, e a SF Empreendimentos, a Szymanski Fávero, a construtora JL e a Pedral Imóveis, que estão junto com nós aqui no Sinduscast. O tema de hoje é um tema que ele é extremamente relevante para o profissional, para o estudante, por isso eu até indico que você já compartilhe esse vídeo, porque a gente vai falar do que esperar dos futuros profissionais da engenharia e o papel das instituições de ensino nessa formação. E quando eu digo engenharia, acho que a gente pode até depois abrir um pouco o leque, porque nós temos aí várias profissões que estão dentro dessa nossa área de atuação, né? A própria Univel, o Christian está aqui, vamos falar daqui a pouco, engenharia mecânica, engenharia de produção, né? Então são áreas correlatas que nós atuamos juntos. Bom, está aqui comigo hoje, tenho a presença do Celso, engenheiro civil Celso Duisfinger, graduado na UniOeste, junto comigo, somos da mesma turma, formados lá em 2009 na UniOeste, tem especialização em gestão de obras pela UTFPR e em gestão de empresas pela FGV. É sócio na Foco Construtora, atuando há mais de 14 anos com execução de obras. Celso, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Obrigado, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E fazendo esse mini currículo para mandar para você, eu pensei, 14 anos já, É uma estrada, já quase passei metade da minha vida trabalhando no setor. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, participando do Sinduscast. A gente nos dá conta, às vezes, do tempo, da experiência. Robson Biela, engenheiro civil, também formado na UniOeste, também somos conterrâneos de UniOeste. Tem mestrado, mestrando, É mestrando em meio ambiente e sustentabilidade pela Unila, diretor de qualidade pela Abrecon, coordenador do CMA aqui no Sinduscom, conselheiro do Conselho de Saneamento de Cascavel e diretor da Futura e Reciclagem Inteligente. Robson, seja muito bem-vindo ao Sinduscast. Bom dia, Vinícius, bom dia, Celso, bom dia, Christian. Um prazer enorme estar aqui, dividir com vocês também um pouquinho da nossa experiência e da nossa trajetória. Vocês comentaram em 14 anos, eu já vou indo para 12 também, um pouquinho depois, mas é um prazer, espero que a gente consiga dividir, contribuir para que essa conversa seja o mais proveitosa possível para os nossos ouvintes. Legal. Está aqui também conosco hoje nosso convidado especial, Christian Valcir Knopf de Oliveira, engenheiro civil, pós-graduado em gerenciamento e execução de obras, tem pós-graduação em docência no ensino superior, mestre em engenharia de energia na agricultura e atualmente doutorando, Christian, finalmente aí, já com sua tese em engenharia de energia na agricultura. É coordenador do curso de Engenharia Civil da UniOeste. Da Univel. UniOeste. Tá falando só UniOeste, mas Univel. E coordenador do curso de Engenharia Civil da Univel, que eu também já tive a oportunidade de coordenar, o curso da Univel. Fundar o curso da Univel, primeiro coordenador da Univel. Legal. Sócio das empresas Ofmaso, Vivendas Tropical e Aplico Negócios Imobiliários. Christian, seja muito bem-vindo ao Sinduscom e ao Sinduscast. Obrigado, Vini, obrigado o convite, muita satisfação que eu venho dividir aqui assuntos com pessoas tão qualificadas e do mercado. Tomara que a gente consiga dar luz aí essas dúvidas que eventualmente vocês tenham ou que os ouvintes tenham aí. Bacana. A gente começou falando de 14 anos, de tempo, de profissão. Christian, eu comecei a pensar aqui na evolução da formação. Porque você pega, por exemplo, a gente fizemos um episódio com o Rodrigo, Ele é da turma lá de 2000, saiu em 2003.
da Unioeste. Então, entrou lá em 99, 98. E essa formação da engenharia, ela mudou muito. Né? Esse cara que estava lá em 98 e que hoje está entrando atualmente em 2024 na universidade, teve uma evolução grande. Né? Como é que tem sido para você essa evolução? Né? De fato tem existido uma evolução ou não? Comenta um pouco dessa evolução da engenharia ao longo dos anos. Olha, eu acho que o conhecimento ele vem com o tempo, né? Então, um tempo dedicado a estudo. Né? Então, o que eu percebo é justamente o contrário, Vini. Eu entrei em 2005 também na Unioeste, acabei saindo da minha formação, não foi lá e não foi nem no curso que eu iniciei em engenharia mecânica. E quando eu iniciei, talvez, não sei se vocês vão lembrar da grade de vocês, da carga horária de vocês, mas a gente tinha lá 5.000 horas. 5.500, 5.300 horas. Exatamente. E houve uma redução drástica nessa carga horária. Tá? Hoje a gente está com uma curricularização de engenharia civil de 3.600 horas. E isso não é a universidade em si que vai apertando. O MEC permite, os centros acadêmicos, as universidades, elas vão se adequando porque economicamente não faz sentido aí você oferecer um curso de 5.000 horas, senão você não fica competitivo. Né? O aluno não quer mais tanto tempo de sala de aula, os valores acabam ficando muito caros, e aí a gente teve uma diminuição drástica na carga horária do ensino de engenharia, ficou muito mais enxuto. Né? Junto a isso, você coloca aí algumas aulas, né, que você tem aí dentro da matriz, como, por exemplo, estágio supervisionado, que é realmente importante, tem o seu valor, né? A gente tem que ter. Tem a extensão curricular que o MEC colocou aí na DCN 2019, 2017, 2019 foi obrigatório, né, a partir disso. Que aí tem mais 10% da carga horária. Quando sobra mesmo, você pega o extrato ali da quantidade de horas realmente que as universidades têm, a gente está aí numa média, dependendo da universidade, você tem aí praticamente 2.000 horas de ensino, né, de sala de aula. Então eu vejo que isso é algo preocupante, não é algo exclusivo daqui da nossa região. Nem da engenharia em si, Não, né? não, nem da engenharia. Isso é Brasil, né? O MEC vai lá e fala, olha, a quantidade de carga horária agora do curso pode ser no mínimo tanto. E aí tem faculdades, né, mais predatórias aí que começam a diminuir a carga horária, a gente briga lá para manter, conseguimos durante um bom tempo manter, mas daqui a pouco o curso não se torna viável, né? E aí nem o aluno também, né, vai ter tanto... Então, assim, eu vejo com preocupação esse cenário, né? Tem alguma sinalização, especialmente em alguns outros cursos, né? Recentemente, em entrevista, o ministro da Educação falou a respeito do EAD, eu não sou totalmente contra, acho que uma parte ainda é possível de harmonizar ali, né? Talvez daqui 30, 40 anos a gente nem tenha mais os cursos de maneira presencial, não sei se essa é uma realidade, também não posso dizer que não, né? Não sei o que vai acontecer, mas houve essa sinalização no sentido de que o EAD, pelo menos na curricularização de pedagogia, o ministro falou que não queria mais, né? Até agora não teve nenhuma iniciativa concreta nesse sentido. Mas veja, se não é bom para pedagogia, né, não é bom para nenhum outro curso, no meu ponto de vista. Ninguém fez essa pergunta para ele, mas é uma pergunta que, obviamente, eu faria. Né? Então, quer dizer, eu não posso ter um pedagogo formado em AD, mas eu posso ter um engenheiro, ou um advogado, né? Ou um arquiteto, enfim. Então, essa é uma preocupação que eu vejo acontecendo ao longo do tempo dessa... Eu diria involução até, né? Desde 2005, quando eu entrei lá, eram 5.400 horas também, né? Unioeste, e agora a gente está aí com 3.600. Ô Robson, eu ia comentar que é um desafio, porque a gente pega o profissional, então, com uma carga horária menor, num mercado de trabalho extremamente complexo. Cada vez mais exigente, cada vez mais cobrando mais resultados, mais capacidade. Eu ia perguntar para o Christian agora, professor, você que está extremamente ligado ao meio acadêmico, também não deixa de atuar na parte comercial, na parte do empreendedor. Você citou que em 2019 essas cargas horárias passaram a serem diminuídas, a serem
praticadas em menor volume, vamos chamar assim, você consegue ver já hoje, 19, 20, 21, 22, 23, 24, temos 5 anos, seria o tempo hoje médio da graduação de engenharia, de outras profissões correlatas. Você consegue ver já esses profissionais que estão saindo, você consegue sentir a diferença desses profissionais, você consegue sentir menos preparo, menos experiência, menos capacidade. Como é que você está conseguindo? Porque você deve ter estagiários também nos seus negócios, deve precisar, obviamente, todos aqui estamos no mercado. Você sente um déficit, você sente uma diferença, você sente uma falta de habilidade, de capacidade? Você consegue... Assim, primeiro que não foi abrupto, assim, essa alteração, ela veio acontecendo ao longo dos anos, né? São várias DCNs que vêm diminuindo aí as cargas horárias ao longo dos anos, né? Acho que 2012, não lembro de cabeça agora, mas sim, 2012 teve uma alteração, 11, 12, algo assim. Mas no mesmo documento que foi alterada a carga horária, né? E foi de 3.800, já era 3.800, tá? Antes disso, para 3.600, tá? No mesmo documento, o MEC ele solicita, não nesse documento em si, mas na avaliação institucional, quando a gente vai se recredenciar ou ter a nota atribuída ao curso, uma das notas, Robson, é justamente como a gente oferece competências para o aluno, tá? Não somente a curricularização, tá? E daí na competência, ele elenca ali várias competências que a gente tem que comprovar que nós damos ao nosso aluno. Perfeito. Inclusive no plano de ensino. Então, no plano de ensino agora, você não tem só o ementário. Daí, para não ir muito longe e responder a tua pergunta, como diminuiu a hora, a gente precisou se concentrar muito mais na distribuição de conteúdo, e não só isso. Nós ensinamos o aluno a buscar o conteúdo. Porque, veja, discutir isso que você está falando é discutir o papel realmente da universidade. Porque se a gente coloca que a universidade tem a responsabilidade de colocar todo o conteúdo, quantas normas são? Mais de 10 mil, talvez. Não vai acontecer, né? Nem com 6, 7, Se você 10 mil dividir horas. O tempo, exatamente. Então, assim, o nosso papel ali, via de regra, é mostrar para o aluno como ele busca esse conhecimento. Nós ali na Univel, por exemplo, o CREA recentemente falou sobre o Target, não sei se é o Target, eles vão disponibilizar as normas, né? Já está disponível, né? Já tá. A gente na Univel faz isso já há um bom tempo, já é disponível para os alunos, a gente diz, lá na biblioteca tem acesso a todas as NBRs, vão lá, acessem, vocês precisam ver, precisa ser atual. Porque uma vez que você coloca no plano de ensino, é difícil você inovar na instituição. Entendi. Não tem como. O cara tem lá 80 horas para vencer um conteúdo, tem o livro já de 10, 15 anos que ele tem que vencer, tem todas as normas. Você pensar que é possível colocar, assim, algo na sala, né, curricularizado, uma inovação, é difícil, né, na formação. O que o professor traz normalmente, é muito legal dar aula por isso, é que os alunos mesmo trazem algumas inovações, falam, professor, tem isso, tem isso, tem isso. O professor traz o know-how dele também. O nosso professor... e aí, uma vantagem das particulares, né? O nosso professor é 100% mercado de trabalho. Então, o professor tem muita inovação que ele traz para a sala de aula, mas isso não pode nem ser cobrado em prova. Você não tem como cobrar, porque não está no currículo, não está na ementa. Então, assim, eu vejo que essa diminuição fez com que a gente valorizasse muito mais o tempo, né? Eu não diria que o aluno que sai hoje é pior do que o aluno que saiu, por exemplo, eu lá em 2011, por exemplo, da universidade, até porque a gente tem outras tecnologias hoje que facilitam o acesso à informação. Porque daí não é responsabilidade a gente colocar a informação na cabeça dele, é dar os caminhos para que ele consiga. Fazer com que ele esteja ativo no processo, né? Ô Celso, eu ia te perguntar, quer fazer uma pergunta? Não, eu queria, dentro assim, dessa questão de diminuir o currículo, do perfil da geração nova que está vindo para estudar, porque onde você pesquisa a respeito das novas gerações que estão chegando, elas têm bastante diferença de como elas veem o trabalho, de como elas querem aprender e estão mais acostumadas, às vezes, talvez até com o próprio AD. Você não acredita que talvez o caminho seria, tipo, quebrar a engenharia civil? Talvez, por exemplo, assim, como diminuiu a carga horária, de repente, aquela pessoa que tem um perfil mais técnico, não, vamos fazer um engenheiro civil, mas mais calculista, para o cálculo estrutural. Não, o cara que é uma pessoa um pouco mais dinâmica, que se conversa melhor, tem habilidades sociais melhores, de repente vamos
ele tem um papel para ser um líder, de repente, porque se trabalhar na obra, você acaba tendo que ser um líder. Como que você vê, assim, essa evolução? Você acha que talvez no perfil dessa nova geração que vem seria um caminho, ou você acha que não? Temos que manter essa base generalista e a pessoa escolhe depois o que precisa fazer? Tanto é um caminho, Celso, que foi isso que aconteceu, né? Existia engenharia plena. Tive o prazer de ter aula com um professor lá na UniOeste, que ele era engenheiro pleno. Né? Isso em 2005. E depois, de lá para cá, aí de repente alguém do CREA pode explicar isso melhor do que eu, né? Mas pelo que eu sei, a engenharia plena foi dividida lá. E tinha o engenheiro civil, o engenheiro mecânico, né? E foram divididas as atribuições. Na minha cabeça é um caminho natural, tá? Entendi. Mas eu acho que isso não é uma preocupação do MEC, no sentido... E eu vou te explicar por quê. A DCN, que fundamenta os cursos de engenharia, é um documento de 6, 7 páginas lá, que ele fala sobre as engenharias totais. Então, o mesmo documento que pavimenta o meu PPC do curso de Engenharia Civil é o documento que pavimenta a Engenharia Mecânica. Quer dizer, o que eles pedem para nós? Olha, você tem que ter lá fenômenos de transportes, que para a Engenharia Civil seria muito mais producente ter desempenho, né, em edificações, que é fenômeno de transportes, mas aplicado para a engenharia. Então, a gente coloca isso na ementa, por exemplo. Só que para o engenheiro mecânico, isso é máquina de fluxo, é outro nome a matéria, é outra coisa. Então, eu acho que teria que ter uma preocupação antes do CREA dividir isso, que o CREA não vai conseguir, o MEC dividir, né? Porque o CREA ele pode até pedir, olha, eu acho que a tua formação não te dá a atribuição de executar ponte, por exemplo. Né? A universidade, junto com o aluno, vão lá, judicializam e falam, não, o MEC diz que eu posso, então eu posso. Então, eu acho que talvez, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu acho que é um caminho natural, né? E eu acho totalmente recomendado, e é o que eu falo para os alunos. Falo, olha, gente, é muito engraçado, porque você vê um engenheiro com 30, 40 anos, o cara faz o quê? O Vinícius faz projeto de fundação. Se eu falar, Vinícius, você pode fazer um projeto de galeria de água pluvial para mim? Pelo CREA, ele pode ter atribuição. Ele pode fazer um projeto arquitetônico, ele pode fazer um elétrico até sem KVA, ele pode fazer muita coisa. Mas ele faz? Não, porque o Vini já tem lá 14 anos de formação. Ele já entendeu qual que é o nicho dele, já foi. Você vê um engenheiro recém-formado, placa lá, fulano de tal. O que você faz? Arquitetônico, elétrico, hidráulico. É impossível você saber isso. Né? Você pega a 5410, instalações elétricas de baixa tensão. Tem 80 páginas. Você sabe elas de cor? Não sabe. O projeto arquitetônico, né, o Código de Obras, Lei 6699 do município de Cascavel. Tem lá 80, 90 páginas. Você sabe de cor isso aí? Então, você não tem como oferecer todos esses serviços. Se um engenheiro mais antigo, ele se acha preparado para oferecer um único serviço, é lógico, no começo da tua carreira, você tem que tentar encontrar o teu nicho, né? Mas a minha recomendação para os alunos lá do último ano é que eles procurem uma empresa para se alojar ali, para ficar por um bom tempo, para ganhar aprender, ganhar uma experiência de 2 a 3 anos. E aí você vê, olha, minha praia é essa, eu realmente vou. O ideal é que ele faça isso até antes, durante o estágio, né? Dá para a gente dizer que mercadologicamente o mercado vai definir isso, né? Esse estreitamento da formação, esse afunilamento do conhecimento, o mercado que vai dizer, né? O Vinícius não sai fazer projetos elétricos justamente porque ele atua na parte de fundação, né? O Celso faz o pré-moldado, ele também não vai para a parte de elétrica ou de pavimentação, né? Mas o que eu vejo, talvez, assim, que eu acho assim, que eu vejo o problema da engenharia civil, às vezes, não sei se você concorda, é que parece assim que o cliente vê o engenheiro civil como tipo coringa. Commodity. Isso, não, mas eu vejo, mas eu vejo mais como um coringa, porque ele não vai no engenheiro eletricista pedir para fazer um projeto hidráulico, mas no civil ele vai, o elétrico, ele tem que entender do elétrico, tem que, não, o cara, não, você vai fazer para mim um projeto elétrico, vou fazer. Talvez, assim, o fato de, sei lá, tentar explicar melhor para a sociedade alguma coisa, ver as especificações de cada um, sabe? Eu vejo muito que também tem muito problema com o cliente que vê o engenheiro civil como... Culturalmente. Culturalmente o coringão, que talvez venha daquela... Igual você falou, do engenheiro pleno lá atrás, porque assim, o que eu via muito, o que eu achava muito é que, tipo assim, quando teve aquele boom da construção, e depois veio a crise e tal, o pessoal falava, falta muito engenheiro, mas qual engenheiro? Né? O que toca a obra, o que faz projeto, o que... Né? Que planeja, que gerencia. Isso, o engenheiro civil, mas que, sei lá, tem uma especialização lá no petróleo, que está dando um boom lá no Rio de Janeiro, nas bacias do pré-sal, entendeu? Então, eu acho que um pouco isso está faltando, de repente, fica um pouco, sei lá,
eu acho que seria uma parte que o CREA tinha que assumir, não sei o que você... Porque eu não vejo também, tem que ver o que as instituições que estão formando esses alunos pensam a respeito eu acho disso, que isso né? volta também até o que o Celso está comentando, no que o Christian comentou há pouco. A gente está aqui tentando tratar do que esperar desses profissionais, estamos falando de carga horária, de diminuição, de um funil de especialização, e o papel de uma instituição de ensino é extremamente importante nisso. Então, assim, você traz para nós uma visão de que a instituição, mesmo tendo uma carga horária diminuída ao longo dos anos, baixando, a instituição está preocupada em formar o profissional. Ela está preocupada em trazer a experiência do professor, a vivência do dia a dia. Ela, lógico, não vai conseguir, igual você falou, não vou conseguir cobrar isso em prova, se o aluno aprendeu ou não, mas como é que você vê, por exemplo, a Univel hoje fazendo isso? Ela está preocupada em buscar profissionais com alto gabarito, ela está preocupada em trazer participações na universidade. Eu vejo a Univel sempre muito envolvida nisso, as semanas acadêmicas, as promoções, não, os eventos que são realizados, tiram esses alunos da universidade. O que você acha que é o caminho para que a gente consiga, então, mesmo com uma carga horária reduzida, mesmo com um estreitamento disso, que a gente consiga dar uma formação completa para esse profissional? A grande questão, respondendo a primeira pergunta sobre o cliente, que eu acho que é a questão da experiência. Você compra arroz todo mês. Você sabe que marca você quer. Você constrói uma casa uma vez na vida. Então, acho que isso eu não vejo num cenário muito próximo se alterando, a busca por especialista. Na área médica, isso já não acontece. Porque o cara não procura um osteopata para tratar, né? Do olho. Isso mesmo. Apesar deles terem aí as prerrogativas, acho que tem, né? Não sei se tratar, operar mesmo, eles podem, mas assim, numa emergência ele pode. Mas você vê, né, a palavra emergência, isso deveria ser para o engenheiro também. Numa emergência você fazer um projeto elétrico, talvez, se você é de outra área. Mas não acontece, tá? A questão que o Robson levantou é extremamente cara para nós, essa condição. Porque, veja, ao mesmo tempo que a gente tem que ser competitivo e diminuir a carga horária, a gente tem que entregar para o mercado um profissional melhor do que a gente pegou. E vocês só estão me cobrando aqui e não estão cobrando lá um professor do ensino médio, por exemplo. Teria que vir. O aluno passou 14 anos estudando. Ele chegou para mim, fez 5 anos, eu estou entregando para o mercado. É eu que sou o responsável por ele? Não pode, né? Então, a gente já recebe o aluno. E se você for perguntar, se vocês chamarem alguém do ensino médio, vamos procurar a raiz do problema, né? Vamos chamar aí um dono de escola de ensino médio. Ele vai falar que recebe do ensino fundamental um aluno ruim. Você vai para o fundamental, ele vai dizer que entendeu? Então, todo mundo fica arrastando o problema e alguém tem que encarar isso. No final das contas, é a universidade, porque a gente que diploma o cara e diz, olha, esse aqui é um engenheiro civil, né? E nós temos uma responsabilidade, com certeza, não tenho dúvida, não estou me eximindo da culpa. Sim, mas perfeito. A gente já pega... especialmente depois da pandemia, nós sentimos isso nas disciplinas mais, né, de cálculo, física. Isso foi um problema. O EAD ele ainda é uma barreira. Então, se vai acontecer daqui 20, 30 anos, eu não sei. Se essa geração nova, né, eu tenho um sobrinho lá que ele não quer ter carro, por exemplo. Então, eu não sei como eles vão se comportar, né? Como é que vai acontecer isso? Eles só vão querer estudar via online ou não? Mas o que tem essa dificuldade, Robson, e aliado a essa dificuldade do aluno com a quantidade reduzida faz com que a gente tenha que ser muito mais criativo do que os nossos professores foram. Os nossos professores também, se a gente for parar para pensar, né, como foi a nossa formação, né, o professor chegava lá e falava, olha, tem uma tal lista aí, resolvo, vou sentar aqui e vou esperar. Porque o cara tinha 5.000 horas para resolver. Só que se você for olhar o extrato mesmo de aula que o cara foi lá e falou alguma coisa, talvez dê o que a gente tem hoje, não sei, né? Teria que medir isso. Então, assim, os exercícios, os alunos passaram a ser muito mais exigidos em casa. Tem mais tarefas, mais exercícios que a gente faz. Pessoalmente, né? Porque em sala de aula é assim, a recomendação e o que a gente cobra é aula. Né? Então, o cara entrou na sala, tem aula, saiu, sabe? A ideia é que seja isso, né? E que o professor sempre traga... Claro que existe alguma tutoria, tem que ter, né? Por alguns trabalhos, o cara não tem como resolver sozinho, né? Especialmente as disciplinas de projeto.
Então eu vejo, Robson, nesse sentido, essa preocupação, especialmente com novas tecnologias, para a gente trazer para o aluno essa questão do cara pesquisar na internet, o acesso à informação, as normas foram facilitadas. Na minha época eu não tinha acesso à norma, não sei se vocês tinham também durante a faculdade. Pra você fazer um TCC era uma dificuldade enorme. Eu fui lá no CREA usar o computadorzinho lá para poder olhar uma ou outra norma que eu precisava mais específico, mas era algo difícil, né? Hoje em dia tem muita mais facilidade. Então eu vejo que, assim como outras coisas que mudam ao longo do tempo, que é uma mudança natural, eu não vejo uma diferença tão grande dos profissionais que se formaram lá atrás, com exceção dessa carga horária, que teve, né, uma curricularização maior. Ô Celso, vamos para o mercado de trabalho? Vamos lá para o teu dia a dia, para o teu cotidiano. O teu chão de fábrica, como a gente chama, né? O Celso tem empresa de pré-fabricado, né? O Robson trabalha com a reciclagem, o Christian também, além da docência, tem as empresas dele, negócios imobiliários. Celso, vamos lá. Imagina que você tem uma vaga, uma oportunidade de emprego para um engenheiro, né? O que o Celso espera de habilidades desse engenheiro? Quem que o Celso espera que esteja ali na frente dele e que seja uma pessoa que você contrate? Posso mandar currículo? Te traga uma confiança ali, né? Então, quais são as habilidades que o Celso espera desse engenheiro civil hoje? Eu acho que essa é uma pergunta difícil, porque igual uma empresa, a vida, a gente tem dentro da própria empresa várias áreas de atuação, né? Mas que eu vejo muita diferença. É óbvio que tem algum tipo de serviço, por exemplo, para orçamento, para projeto, que são áreas que a gente trabalha também dentro da empresa, faz parte do nosso processo. Tem que ser uma pessoa técnica, uma pessoa que talvez que seja um pouco mais introvertida, mas que tenha um conhecimento, mas assim, o conhecimento dela vai fazer ela resolver o problema. E a pessoa que eu vejo que hoje está trabalhando mais com as equipes tem que ter habilidade para liderar, tem que ter bom relacionamento, facilidade para tem que ter a habilidade de aprender a engolir um sapo, né, de vez em quando, porque também a gente está lidando com pessoas, todo mundo cada dia é diferente, você sabe que um dia você está de um jeito, amanhã você está de outro. Se você... Um problema familiar, às vezes afeta a pessoa, assim. Então, assim, eu vejo hoje 2 tipos de profissional que tem mercado, mesmo para aquela pessoa que seja, assim, que é um pouco mais introvertida, que não gosta muito de trabalhar com cliente, essas coisas, tem muito campo para essa pessoa também, porque falta bastante pessoas técnicas que conseguem resolver, entendeu? Porque, tipo, por exemplo, assim, a pessoa com o projeto, ela te resolve muito problema. Muito problema. E a segunda parte, claro, e essa parte do chão da fábrica, de você lidar com os funcionários, gerenciamento humano, a pessoa tem que ser dinâmica, tem que falar, tem que ter habilidade de estar cobrando sem a pessoa achar que está cobrado, porque assim, até os próprios funcionários nossos hoje, tipo de pedreiro e tal, na obra, mesmo eles não tendo formação, já mudou. Não é mais aquela pessoa que aceita todo dia levar aquele puxada de orelha. Sem conhecimento total, isso, ele já tem uma ele já tem uma habilidade, então você conversa com ele, explica. O pessoal também é mais aberto hoje a escutar, entendeu? Então, acho assim, que tem esses 2 lados da engenharia que a pessoa tem que pensar bem o que ela quer, né? Dos 2 lados, o principal habilidade é enxergar o problema e tentar resolver. Acho que a formação é tudo em cima disso, né? Vindo um pouco de encontro com o que o Celso está falando, a gente vai acabar sintetizando que hoje a essência é capital humano. O equipamento a gente troca, moderniza, coloca um software, automatiza, quer dizer, isso a gente consegue evoluir, aperfeiçoar, testar de um jeito, fazer de outro. Acho que para todos nós, acho que para quem está nos ouvindo, hoje o segredo do sucesso de uma empresa, do empreendimento, de um trabalho é o capital humano. É o quanto você consegue descobrir as habilidades desse cara que vai trabalhar com a parte técnica do projeto, daquele cara que vai trabalhar
no gerenciamento humano, no gerenciamento, né, da linha de frente lá, lidar com as pessoas e tal. Eu acho que a gente vai passar 10, 15 anos nos reunindo aqui, discutindo, e a gente vai voltar nessa mesma síntese. Capital humano. Mas essa habilidade de lidar com pessoas não é algo que se ensina na faculdade. Que se aprende, Não. exatamente. Então é onde eu ia chegar. A gente, como eu comentei com o Christian, a instituição de ensino lá está buscando, está tentando trazer, olha, hoje nós vamos lá na obra, na indústria, no chão de fábrica do Celso, e vamos conhecer como que produz pré-moldado. Amanhã nós vamos lá numa obra da Fungel, ver uma hélice contínua a trabalhar. A gente sabe que isso acontece muito. A turma de engenharia vai lá na unidade de reciclagem da Futuri para conhecer sobre o processo de reciclagem. Quer dizer, as instituições buscam fazer isso e a gente só vai conseguir identificar a capacidade desses profissionais depois que eles caírem no mercado, né? Não tem jeito. Então, esse capital humano, nós somos obrigados a formar. A grande verdade é essa. A gente tem que contratar hoje um profissional recém-formado e dar aquele tiro pro escuro, falar, vamos ver até onde esse cara vai, vamos ver até onde esse cara consegue ir. Esse cara apareceu, ele entrou aqui querendo fazer tal coisa, mas eu tô percebendo, olhando de fora, eu tô percebendo que a habilidade desse cara tende muito mais para o outro lado, e você às vezes é o responsável como empreendedor, como um engenheiro com 12, com 14, com 15 anos de mercado, você é o responsável por olhar e falar, cara, olha, vem cá, vou te dar um toque, você falou que era bom em projeto, mas cara, você está lidando com a equipe aqui de uma maneira muito, muito suave, muito, muito profissional, muito boa, está dando resultado. Você não acha melhor você ficar aqui em vez de ficar, talvez, na caneta? Então, acho que o grande segredo é também ter esse olho crítico para saber, porque, igual você falou, essa molecada, os 2, 3 primeiros anos que sai da faculdade, chamar de molecada é até um pouco pejorativo, não é nesse sentido, assim, mas normalmente são profissionais de idade, né, novos, jovens. Então, assim, acho que tá muito na sagacidade nossa, de também olhar e falar, cara, esse cara tem habilidade para fazer isso e direcionar esses profissionais também, né, Christian? Mas eu queria ouvir o Christian, não na visão agora do docente, eu queria ouvir o Christian na visão do empresário, desse profissional, dessas habilidades, o cara que chega lá na tua visão como empresário mesmo. Olha, é que eu tenho as duas visões, aí fica difícil para mim, né, separar as duas coisas, mas assim... Mas imagina a tua empresa lá, chegou o cara lá... E uma coisa só, são assuntos muito legais, assim, que os três levantaram, né, e se a gente não tem a condição, e já ficou claro que nós não temos a condição de ensinar para os alunos lá as mais de 10 mil normas que a NBR traz, perfeito, todas as bibliografias, né? Cada matéria tem 3 livros, pelo menos obrigatórios, e mais 5 complementares, então são 8 livros por matéria. Se você multiplicar isso por 50 matérias, tem lá 400 livros durante a faculdade. Então, a condição técnica de entregar para ele o conteúdo nós não temos. O comportamento, menos ainda. Porque a gente se relaciona na sala de aula, como eu disse, numa relação professor-aluno muito menos dinâmica do que tinha antigamente, porque agora nós precisamos entregar conteúdo num período menor. Então eu não tenho como ter aquela conversa assim, né, durante a faculdade inteira. Pessoal, né? Tem algumas iniciativas que a gente faz em alguns trabalhos, né, e claro... E falando sobre essas competências, Robson, o empresário, e respondendo um pouco a tua pergunta, ele não vai colocar lá um caminhão caçamba, por exemplo, para, sei lá, puxar um produto que não, sei lá, é recurso. Sim. O funcionário tem um recurso, né? Você não vai... entender esse recurso. Colocar uma máquina lá que pode britar uma coisa para britar outra, sim, enfim, é um recurso teu. Você não vai colocar uma hélice contínua para fazer uma casinha. Vai, né, alocar corretamente o recurso. Isso sim, depende do empresário, né? E é uma coisa muito legal que a gente faz no último semestre, infelizmente, não tem como fazer isso, né? No primeiro ano, na disciplina de introdução à engenharia, falar tudo isso e tal, mas no último ano a gente tenta trazer egressos, assim, para trocar uma ideia com os alunos, e é justamente esse ponto, Robson, e que o Celso levantou também, a questão da competência. Isso é comportamental, é impossível você ensinar em sala de aula, né? Conteúdo não dá, comportamento não dá. É dinâmico, né? É difícil. Isso o cara tem que trazer de casa e trazer de locais que ele frequenta, sei lá, clubes, alguma coisa assim, porque ele até então não trabalhou, né, durante a vida dele, ou de repente da empresa do pai, ou de um parente e tal. Mas comportamento é algo extremamente complexo. Eu acho que a maior habilidade, as habilidades comportamentais,
que aí respondendo a pergunta do Vinícius, eu prefiro um profissional que nem não é o nota 10, o nota... talvez não é esse cara que eu preciso. O cara tem nota 7, 8, passa ali, pega um exame ou outro, só que o cara consegue se relacionar bem. Relacionamento é importante e principalmente vontade de buscar o conteúdo. Porque às vezes você pega um cara pelo conteúdo de projeto elétrico, ele é excelente no projeto elétrico, muito bom. Mas é um cara sem vontade. De repente você precisa que ele faça um projeto hidráulico, por exemplo, ele é até o funcionário, né? Você tem outras demandas, né? Talvez projeto estrutural, alguma coisa assim, né? E claro que é muito complicado fazer isso, mas se ele tem vontade e é engenheiro, né, e o CREA deu a atribuição dele fazer, ele pode muito bem ir atrás e tentar desenvolver com as ferramentas adequadas, softwares adequados, obviamente. Então, ou executar uma obra, né, fez um barracão, de repente tem um aviário. Não é muito diferente, mas aí ele não consegue se dar lá com o mestre de obra ou com o empreiteiro. Então, essa habilidade de buscar o conhecimento e de se relacionar com as pessoas, eu vejo que é mais importante do que o próprio conhecimento em si. Porque o conhecimento está todo disponível hoje no celular, está disponível na internet, está disponível nas normas. O conhecimento é fácil. Então, a gente já venceu essa barreira do conhecimento. É o interesse, né? É o interesse. Eu acho que o interesse, a vontade de fazer dar certo, né? E a visão de pertencimento à empresa num primeiro momento, né? Se você sentir que a empresa te pertence, pelo menos uma pequena parte dela ali, eu acho que é muito importante. O que a gente sempre fala para os alunos é justamente esse. Cara, trabalhe como se a empresa fosse tua. Entende? Dê seu sangue lá, professor, mas o cara fez... não sei quantos mil lá num projeto que eu entreguei para ele. Falei, quantos meses você ficou lá, né, sem entregar projeto? Né? De repente você tá... E se você fosse patrão, quanto você pagaria para o estagiário hoje? Sempre tem que refletir sobre esses aspectos, né? Olhar os dois lados. Claro, porque a gente, um dia você vai virar invariavelmente empresário. E daí a pessoa vai conhecer o tal do custo indireto dela, vai ver o quanto que é complicado. Perfeito. Então, o legal da gente ter essa formação aí, diferente de uma instituição pública, é que o nosso professor, sendo do mercado, alguns empresários, outros trabalhando em empresas, eles têm essa visão já. Então é muito mais fácil da gente acalmar ali o estagiário nesse sentido, porque eles chegam realmente, não, professor, porque eu faço tudo naquela empresa. Eu falei, então monta uma empresa dessa. Contrate um engenheiro, é mais tranquilo, né? Porque já que, né? Então não vai, sabe? É aí que tá o problema, porque o jovem hoje ele é super, ele vem ali com essa ideia muito assim, não, eu faço tudo ali, né? Mas não faz, tem muita coisa que o cara nem sabe. E é engraçado, porque o aluno ele acha que ele vai se formar engenheiro e vai resolver problema estrutural, não vai. Eu falo, cara, o dia que tem um problema em obra de engenharia, eu fico até, assim, feliz, de certa forma, de exercer a minha profissão, porque eu normalmente sou advogado, contador, vendedor, RH, comprador, vendedor, psicólogo. Então a gente atua na engenharia muito pouco, né? Não é à toa aí que boa parte de gerentes, né, de corporações financeiras são engenheiros. Né? Porque a gente tem essa formação mais abrangente aí nesse sentido. Eu acho que isso volta até no que a gente estava comentando do grande engenheiro lá do passado que tem toda essa habilidade. Eu acho que é isso que traz um pouco de segurança para a gente agir no comercial, no setor produtivo, quer dizer, no setor, na parte educacional. Por quê? Porque no ensino, né, na instituição de ensino, por quê? Porque a gente realmente vem com uma formação forte, uma formação pesada, uma formação de conteúdo. E aproveitando agora, Vinícius, se você me permite, eu quero perguntar para o Christian. A gente está aí falando do que esperar dos profissionais, do futuro, qual o papel das instituições. Eu fui lá buscar o ChatGPT, né? Ele me deu algumas respostas singelas, mas aonde eu queria chegar? Ele fala muito que a instituição é importante, que o pensamento crítico, atividades multidisciplinares, quer dizer, é um pouco daquilo que a gente já sabe, já entende como necessário um profissional ter. Como é que você vê a entrada dessas tecnologias? A gente conversando aqui nos bastidores um pouco, você comentou comigo de alguns recursos tecnológicos que você mesmo tem usado. Queria que você falasse um pouco de nós, então, para a gente falar um pouco de IA, de engenharia, de profissional voltado a isso. Eu só complemento, Christian, falando sobre a inteligência artificial, que está em alta, mas pegando numa visão mais holística da coisa, lá atrás do engenheiro que fazia tudo à mão,
né? E aí foi introduzido ao mundo das planilhas, Do AutoCAD. do AutoCAD. Hoje a gente já vai lá no BIM. Ele vai pro BIM, aham. e aí vem grandes softwares de modelagem, né? E agora a inteligência artificial entrando com muita força, né? Então aí é uma evolução em como é que esse profissional vai estar preparado para isso, né? E se ele está se preparando para isso também, né? Porque é importante. Eu sou muito antenado, sempre busco, tá? Aí tem uma versão, né, do ChatGPT paga, né? Que dá alguns recursos adicionais. Recentemente coloquei um projeto estrutural e pedi para ele fazer o orçamento E da aí? ferragem. E não coloquei o resumo. Acertou. Acertou. Então ele pega ali as barras, mede e tal. Então assim, eu não sei, né, aonde vai chegar isso, mas se você olhar a nossa profissão há 20 anos atrás e hoje, não é a mesma. A formação não pode continuar a mesma. Perfeito. Então a gente precisa inovar nesse sentido. Eu acho que a IA, especialmente essas ferramentas, quando elas forem incorporadas num Revit da vida, num AutoCAD da vida, a Microsoft já fez, né? Tem o Copilot deles lá no Word, PowerPoint, Excel, que é fantástico. Quando isso for integrado ali num Revit para dizer o que não está compatibilizando, fazer um orçamento, ou de repente um orçamento ali paramétrico de Vem pra elétrica, ajudar, né? alguma coisa, vai poupar o tempo do profissional que está fazendo. Eu não vejo como uma concorrência, só que isso vai nichar cada vez mais o profissional. Vai de encontro com o que a gente estava falando sobre a especialização. Assim como acontece na medicina, né? Há muito tempo, os médicos já fazem isso, né? Então é até curioso, um ou outro aluno pergunta, lá no primeiro ano, né? A gente está se conhecendo ainda, né? Professor, você trabalha ou só dá aula? Né? Tem sempre essa pergunta, né? Mas eu realmente trabalho, né? Além de dar aula, que é um trabalho... Você trabalha só que é um trabalho muito pesado, né? Eu também trabalho, né? E lá no trabalho, a gente tem algumas coisas que a ferramenta ela vai resolvendo e vai diminuindo o nosso tempo lá para a gente se dedicar a outras coisas. Porque, veja, eu penso que a IA vem para tirar aquele braçal mesmo, né? Existe muita coisa. Você pega uma planilha, você precisa arrumar ela. Otimizar tempo. Aí você pode fazer outras coisas, né? E talvez é a questão daquela lá, a ferramenta veio, porque a tendência é a gente ter menos profissional no mercado, né? Porque a população do Brasil vai chegar num ponto agora que vai começar a diminuir. Acho que aí é um ponto bem importante também para o Christian falar. Depois. E aí eu acho que daí vai o cara que você, igual você falou, se especializou, com essas ferramentas ele vai conseguir fazer muito serviço a mais, ganhar mais, a hora dele vai valer a mais. Só um exemplo que cabe bem nesse... Né, durante a pandemia eu estava meio ocioso, comecei a fazer cutelaria, faca. Né? E aí mandei cortar a laser, fiquei com preguiça de cortar ela ali com a esmerilhadeira, né? E aí entrei em alguns grupos e tal, o pessoal pegava e falava assim, olha, esse pessoal que corta faca laser aí não é cuteleiro e tal, né? Aí eu falei, bom, a ferramenta elétrica nasceu aí nos últimos 50 anos, né? Para mim, cuteleiro, então, é o cara que pega lá a massa de ferro lá, e, né? Se você usa uma esmerilhadeira, você já não é raiz. Então, não vem me dizer que só o corte a laser lá me faz, né? Entende? Então, acho que a ferramenta não vai fazer o cara menos engenheiro. Porque se você olhar o engenheiro lá, então nós temos que lá, esse saudosismo, ele é problemático. Você olha para o engenheiro lá da década de 50, que fazia o cálculo estrutural de uma viga à mão. Aí daqui a pouco apareceu um engenheiro que usa o Iberic, o Revit. Ele não, o Iberic, por exemplo. Ele vai fazer o cálculo no software lá, e ele é menos engenheiro do que o cara que sabe calcular a mão? Não é. Então a ferramenta ela vai existindo e daí as gerações anteriores que fazem isso à mão, ela fala, não, isso aí não é engenharia, porque do meu tempo é isso. Eu acho que a gente tem que ter uma visão mais aberta para isso, aceitar essas tecnologias, né? Porque isso vai acontecer invariavelmente, a gente querendo ou não, é uma realidade. Agora, como a gente vai se comportar diante disso no mercado, vai fazer com que o posicionamento dos nossos negócios, das nossas empresas, dos nossos alunos, estejam não de acordo ou adequado com o que está acontecendo. Eu estava anotando aqui acerca desse perfil profissional do engenheiro, né? Porque o que vocês falaram aqui é que, além desse conhecimento técnico que ele tem que ter, que é importante, que isso é o básico, né? Que a gente espera que o engenheiro entenda assuntos técnicos, mas então ficou claro aqui na conversa
a importância de habilidades de comportamento e de comunicação, né, que é uma formação que a gente não tem na faculdade, a gente precisa disso, o profissional hoje precisa, e essas habilidades com a inteligência artificial, com os softwares, né, com essas ferramentas. Com a evolução dessas ferramentas. Né? Só, Vini, o MEC, para avaliar o curso, ele coloca no instrumento de avaliação que a gente tem que ter algumas competências, tá? Ele elenca lá 36, 37 competências, não lembro agora de cabeça, e a gente pode criar outras, né? Hoje, no plano de ensino do professor, a gente se reúne lá no NDE, né? E discute, olha, essa matéria ela vai dar quais competências para o aluno? Ela tem que dar quais competências? Tal e tal e tal e tal. Então tem matéria que é muito técnica, por exemplo, que ela não vai dar a competência de relacionamento entre aluno e outro. Mas ela vai dar a competência de pesquisa, de se aprofundar e tal. Então são várias, né? Então cada matéria hoje, além do ementário, né, que vai lá no plano de ensino, avaliação, nota, enfim, vai a bibliografia e junto com isso já vai as competências. E para que a gente tire um 5 na avaliação do MEC, como a gente tirou, por exemplo, nós temos que provar como a gente pega essas competências, né? E aí, por exemplo, né, trabalhos em equipe vai trazer a competência de você, né, enfim, vou ficar num exemplo só para não se alongar demais. Mas essas competências já é uma preocupação, tanto do MEC e as instituições que possuem na avaliação lá uma nota 5, com certeza elas tratam essa competência de alguma forma, porque é um instrumento que pesa bastante na nota, né, essa questão de como você vai entregar as competências. Então, para você só formar um engenheiro, você tira um 3 lá no MEC e tudo bem, você não precisa de competência nenhuma. Agora, se você quer uma nota 4, uma nota 5... formar um bom engenheiro. Tem coisas a mais que a gente precisa dar. E aí, nesse instrumento de avaliação, que ele é muito mais complexo do que uma DCN, por exemplo, né, que fundamenta o curso, ele traz essa preocupação das competências há bastante tempo. O MEC está de olho nisso, as universidades estão de olho nisso, a gente só precisa... E aí, as instituições privadas, na minha opinião, fazem isso, né, um pouco melhor do que as instituições públicas, porque os nossos professores estão no mercado do trabalho. Essa seria uma grande vantagem e é o que a gente escuta de alunos que vêm aí de instituições públicas para uma instituição privada, para pagar a mensalidade, principalmente pelo motivo de estudar à noite e poder trabalhar de dia. Esse é o principal, tá? Uhum. Mas uma das coisas que eu escuto daí depois que o aluno está lá dentro é justamente isso. Não em demérito de algum professor ou outro. A grande questão não é nem do conhecimento, porque até a graduação dos professores das públicas, via de regra, elas são muito melhores do que as nossas graduações, né? Formação, né? Doutorandos, pós-doutores e tal. Mas a grande questão é mercado de trabalho. E, claro, eles nem podem, né, atuar no mercado. Então, mas eu acho que esse diferencial das instituições privadas ele é extremamente importante justamente para agregar essas competências. Talvez a pública esteja um pouco, os professores lá estejam um pouco mais longe da parte mercadológica, né? É o que você quer sintetizar. E eles nem conseguem, né? Isso, não tem nem... nem podem. Não podem. Uma coisa que eu não queria deixar passar na nossa época aqui, que a gente buscava as universidades através do vestibular. Eu acho que quando nós terminamos nosso ensino médio, nós talvez tínhamos uma universidade privada na região toda, talvez. Hoje a gente tem dezenas, né? Isso evoluiu muito e a gente via lá, era uma aflição para nós, egressos do ensino médio, a concorrência do vestibular, né? Então a gente via ano após ano, era nossa, agora a UEM lá deu 18 por vaga, no outro ano deu 25 por vaga e 40 por vaga, e a gente via isso, eu pelo menos há 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu olhava isso e falava, cara, se não passar agora, no que vem tá pior, e e hoje a gente para e olha, o gráfico caiu, né, a escada se rompeu, quer dizer, a gente tem sobra de vagas, às vezes nos segundos, terceiros, quarto anos das universidades públicas, se a gente conversar com a UniOeste, com a UTF. Acho que nos primeiros já. Já nos primeiros, isso, perfeito. E eu queria te perguntar isso, como é que você sente, você que está também há anos, que também vivenciou isso que a gente vivenciou lá atrás, na época de prestar o seu vestibular, de escolher o seu curso de graduação, como é que está a procura hoje? Como é que você está vendo isso? Ela está diminuída? Ela está
aumentando? O que vocês... O Christian, antes de você responder, há um ano e pouco atrás, né? Eu fui fazer uma palestra na Unila, né, onde é o teu doutorado lá, né? Não, é que na... O meu mestrado. Teu mestrado é na Unila, exatamente. perdão. Teu mestrado é na Unila. E aí eu fui dar uma palestra lá para engenharia civil, e aí o coordenador chegou lá para mim e falou, beleza, que bom que você veio e tal. Pois esse ano a gente não tá conseguindo dar um número para fechar a turma aqui com 40. Falei, não, mas como assim? Não tem gente para fechar 40. Não tem inscritos. Não, mas como? Como assim? Tá dando... Engenharia. Como assim? Pública. Não entrava na minha cabeça, porque o que o Robson falou, na minha época nossa época era 20 por vaga, 25, né? E, inclusive, se você pegar, né, lá atrás, Christian, vamos pegar 2014, eu acho, 2015, a gente tinha... eu lembro a FAG tinha 3 turmas de 60 alunos, Perfeito, né? E aí hoje, né? Eu acho que um dos motivos de hoje a gente ter tão baixa procura é justamente essa... Então hoje, só para sintetizar, você sente que existe uma diminuição sim, na procura? Com certeza, né? Visível isso. Tem vagas sobrando nas instituições públicas, nas privadas, com certeza, né? As turmas aí são de 20, 30 alunos, né? Pouca gente nas privadas. Nas públicas, às vezes, fecha os 40 ali, o que é impensável, né? Concorrência ali, né? 30, 40 por vaga. Cair para 5, 3, zero, ou né? ou zero. Se você fizer o vestibular e não zerar na redação ali, você está praticamente dentro, né? Inclusive, na Federal também está assim, em Toledo, aqui na Unioeste, que é onde eu tenho contato com o pessoal. Mas eu acho que esse problema está relacionado com essa questão da superformação que houve aí há um tempo atrás. Não só isso. Nós temos uns ciclos, né? Ciclos de humanas, ciclos de exatas. O ciclo de exatas foi ali na época de 2010 a 2015, tá? Isso é graficado, tem todo um, né? E aí tava assim pra gente ter, e depende do ciclo econômico também, né? Aí 2016 nós tivemos uma elevação boa na economia, né? Durante 2 anos ali, depois até chegar na pandemia a economia estava realmente andando, então a expectativa é que o mercado fosse dar uma aquecida, né? E aí, portanto, demonstrar, porque o aluno vai fazer essa demanda a hora que o mercado está batendo na porta, só que ele demora 5 anos para se formar, então não sabe se vai estar bom ou não nessa época que ele vai, né? E aí durante a pandemia teve uma demanda de quais profissionais? Saúde. Os cursos da saúde hoje, eles estão igual estavam as engenharias em 2010, 2012. Você vê fisioterapia, odonto, enfermagem, tem assim, fecha várias turmas. Tá? Então, esses alunos não sumiram. Faz sentido, né? E aí, outra coisa que acontece, quando você tem lá 3, 4 turmas se formando, de repente, né? O cara mora em Santa Teresa, talvez, uma cidade menor aqui na nossa região. Formou 30 engenheiros de uma vez só numa cidadezinha que de repente não comportava todos esses. E aí esse cara fala pro primo, né? Ou a mãe fala, não, ó, fulano se formou engenheiro, tá trabalhando em tal coisa. Perfeito. E aí essa experiência faz com que o cara venha, até os nossos alunos chegam lá para nós e falam, professor, eu tô com medo, porque um primo meu se formou e realmente ele não tá trabalhando na área e tal. Então você tem que entender, de repente, que essa pessoa talvez não era o que ela queria, talvez ele tentou numa área que ele não se dava bem, ou como você levantou, o cara poderia ser um bom projetista, mas ele tentou ir para a área da execução e tomou aí, né? Hoje em dia não é fácil. Execução parece que é a parte mais fácil da construção, mas é a parte mais complicada, é a que tem mais responsabilidades. E aí, quando o aluno se forma, ele fala, vou para execução. E, cara, é a pior delas, né? De repente, o projeto te dá menos responsabilidade porque você está com a norma ali tutelando todo o teu projeto. E você controla, né, o teu serviço 100%. Se dá um erro na obra, deu uma patologia, é culpa de quem? Normalmente o executor, cara. Você acha que o projetista vai fazer um projeto fora de norma? Não vai. É assim, raro que ele faça isso, né? Então ele vai mandar certo. Mas enfim, voltando ao assunto aí das quantidades de alunos, o grande, assim, eu vejo 2 coisas, né? Primeiro, o mercado, depois teve a pandemia, que mudou assim né? Ele inverteu, era para o ciclo das engenharias tá voltando aí. E uma outra coisa bem importante foi a ascensão dos EADs, tá? Da última vez que eu contei, nós tínhamos 15 faculdades EAD em Cascavel. 15? EAD. Caramba. EAD.
Eu não tinha essa informação. Se você pesquisar aí, você vai achar pelo menos que tem um site lá... Tá, nessas 15 a gente pode incluir que as físicas já estão nessas 15? Porque elas possuem as duas vertentes? 15 fora das nossas. E daí vamos colocar mais 8, 10, 12 físicas. Não, física... Não, em Cascavel não. Não, Cascavel três, nós temos 4 ou 5 físicas, assim, que daí são híbridas, né? Ah, tá, porque daí porque em Anguera lá que tinha, por exemplo, física, hoje é só EAD, na verdade, né? Na verdade, ó, é uma informação que talvez, se você oferecer 60% do curso presencial e 40% online, você pode chamar ele presencial. 40% do curso online. E ele ainda vai se chamar presencial. Para ele ser híbrido, ele vai ter lá 20% da presencialidade. Daí ele vai ser o híbrido. E daí tem o 100% EAD também. Então são 3 configurações diferentes. Aí daria mais 1 hora de conversa aqui. Mas só para ficar aí você tem lá, nessas 15 faculdades lá, da última vez que eu contei, tá? Pode ter mais. São faculdades que oferecem o curso aqui. Tá? Então não significa nem que tenha turma fechada. Né? Mas tem uns sites lá que você pesquisa faculdades, a última vez que contei eram isso. E a média lá, 340, 400 reais e tal. O cara consegue fazer uma engenharia hoje. Então, boa parte dos nossos alunos, eles são drenados aí por esse EAD, que o cara começa, às vezes ele não consegue levar, desiste no meio do caminho. Eu recebo vários alunos do EAD também, de transferência. E aí, se você olhar a curricularização, eu vou ser bem generalista aqui, e talvez alguma faculdade aí leve isso mais a sério, mas a curricularização ela é muito complicada. Se você olhar, para dizer o mínimo, né, para poupar palavras aqui. Porque aí você vê matérias de 200 horas que não tem relação com a engenharia. Né? Você vê lá matérias assim, que são legais, né? Empreendedorismo, por exemplo. Mas 200 horas de empreendedorismo num currículo de 3.600 horas é uma porcentagem muito grande. Enquanto eu olho para a minha grade lá e eu vejo concreto armado com 4 matérias de 80 horas, por exemplo. Claro que eu tenho as outras de estruturas, né? Hiperestática, ISO, enfim, tem as outras matérias. Mas quando eu tenho 4 concretos de 80 horas e eu vejo 240 horas, eu não consigo imaginar a gente colocar empreendedorismo com 200 horas num curso de 3.600. Entende? Então, eu vejo com muito mais preocupação isso. Não que o profissional ali vai ter uma atribuição menor do que o profissional que sai da gente. Só que você entende que esse cara que oferece 200 horas de empreendedorismo, e mais outras tantas, né? Se você vai somar lá, tem 1000 matérias que são genéricas, que pode servir para o cara do direito, de qualquer faculdade, ele põe numa sala junto. Então lá tem 1.300 alunos dentro de uma sala de empreendedorismo de formações bem diversas. Como que a gente compete com essa faculdade financeiramente? É terrível. Então, para a gente oferecer um curso bom e robusto, com densidade ali de conteúdo e ainda ser competitivo com esse EAD, é muito complicado. E aí, quando você vai lá para a universidade, para a UniOeste, por exemplo, que oferece o curso integral, o aluno, para ele o integral sai mais caro do que o EAD, ou do que fazer numa universidade paga, por exemplo. Pois é. Porque ele faz o estágio dele muito provavelmente no 6º mês, ali, se ele se destacar na empresa, o empresário, para não perder o estagiário, que é um problema, talvez a gente vá abordar, o empresário ele começa a melhorar o salarinho dele. Fala, cara, te contratei por 600 aqui, mas eu consigo te dar 800, R$1.000 aqui, tranquilo, cara, pra você manter aqui, o cara treinar. Daqui a pouco ele já tá com o salário dele equivalente à mensalidade, por exemplo. Bacana. Pessoal, o papo é bom, tá bom. Iríamos longe aqui, como você acabou de falar, mas o nosso tempo também ele tem que ser limitado para não ficar muito longo, muito extenso. Para finalizar, eu vou pedir para que cada um fale uma palavra final, né? Quero dizer que a gente claramente vê que só a educação, né, Christian, ela vai transformar esse profissional e vai preparar ele para o mercado. E tá aqui nesse espaço, como o Sinduscast, aqui dentro do ambiente do Sinduscom Paraná Oeste, discutindo isso, é muito importante, porque são os profissionais que vão atuar no mercado, que vão estar junto conosco no nosso dia a dia. Celso, suas contribuições finais neste episódio. Eu gostei muito de debater esse tema com vocês. Eu acho que é uma coisa que mexe com a gente, porque nós também estamos olhando, nós lá 14 anos atrás e hoje, muita diferença. Talvez até
a gente encararia a universidade de outra forma se eu estivesse estudando hoje, não dá nem para comparar. Esses dias eu até brinquei com um funcionário meu lá, um estagiário, falei para ele assim, olha só, eu não sabia resolver esse negócio, tive que voltar lá atrás e me lembrar que eu tive uma aula de cálculo numérico para fazer uma continha básica lá que resolveu um problema. Então eu acho assim, que o profissional que tá formando, igual você falou, se você tem essas horas de concreto armado, você já reduziu o que podia, você já está dando para ele a base mínima, então aproveite. Aproveita essa... Eu sei que parece conselho de gente velha, né? Nós já estamos meio velhos. Mas é a verdade, porque assim, a hora que você vai sair da faculdade, se você vai empreender, você vai fazer um monte de coisa, tem um monte de gente ensinando a empreender, os caminhos e tal, mas esse conhecimento técnico não é tão, assim, aquela base de ter alguém te apoiando. Porque depois que passou essa primeira fase, igual você falou, o conhecimento está aí, vai atrás, tem um livro, tem um curso, tem um monte de coisa, mas você tem que ter o teu chão. Eu acho assim que as pessoas têm que encarar a faculdade assim, é como seu pai é tua mãe. Tua mãe e teu pai te dão a tua educação em casa. O que você faz fora daquilo ali, você que decide. E a faculdade vai ser a mesma coisa, ela vai te dar aquela base e os caminhos para você conhecer, né? Então, acho que as pessoas têm que encarar dessa forma a faculdade. Eu encararia hoje, se eu pudesse falar para mim lá, 14 anos atrás, encararia dessa forma, né? Mas, fazer o quê? Já não dá, né? Vamos... Muito bom, Celso. Mas é bom que você está falando para que as pessoas tenham esse entendimento e não, como certeza. Exemplo, né, Celso? Como com exemplo. Certeza. Robson, as suas contribuições? Primeiramente, Christian, queria dizer que orgulho, cara. Que orgulho. Nós nos conhecemos longos anos atrás, os dois iniciando a carreira, os dois sem saber para que lado ia, bem daquilo que a gente falou, que o profissional está estagiando, saindo da academia, e o que eu vou fazer, nós nos encontramos profissionalmente e os dois no mesmo timing profissional, né? Terminando os cursos de graduação e cada um buscando, e hoje ver o baita profissional que você é, as contribuições que você vem dando ao longo do tempo. Eu acompanho o seu trabalho de perto, você sabe disso, e as contribuições que você vem, a disposição que você tem para encarar esses desafios, para ensinar essa juventude, para aperfeiçoar o curso de engenharia da Univel, para trazer essa bagagem para esses profissionais. Então, eu queria dizer que foi um prazer imenso estar aqui com você, que a gente podia ficar o dia inteiro conversando aqui, que eu tenho certeza que conteúdo não falta, que eu ia aprender muito mais, como já aprendi contigo. Então, mais para agradecer a sua participação, te parabenizar, que você continue nessa força, nessa jornada, que com certeza profissionais aqui estarão no Sinduscom daqui a alguns anos e a gente vai falar, o Christian era meu professor lá, era meu coordenador, foi ele que me abriu o olho para isso ou para aquilo, e fazer com que essa molecada saia com vontade, com interesse na engenharia, né, cara? Porque a gente vê a perda do interesse, né? Tudo isso que a gente falou, de diminuição de carga horária, da área de saúde ficar mais tendenciosa agora, nesses últimos tempos. Acho que você é o tipo de profissional que fala, não, vem cá, vamos arregaçar a manga e vamos mostrar para essa turma como é que faz engenharia, como é que aprende engenharia. Então, muito obrigado, parabéns aí. Conte com o Sinduscom também para o que você precisar para os seus alunos aí, para suas turmas. Fechou? Christian. Obrigado o convite, né? Eu conheci o Robson há bastante tempo como estagiário, né? E conheci o pai do Vinícius, na época, fazendo a obra do Ibs, né? Ibs. Desci num tubulão a céu aberto, né? Antigo, acho que nem fazem mais isso, né? Então é realmente um prazer, uma satisfação. Parabéns pela iniciativa. A responsabilidade de ensinar esses novos profissionais, como vocês perceberam, não pode ser da universidade só, né? Tem um pouco dos pais, mas os pais já estão entregando eles para nós, então a gente tem que ajudar nesse sentido, porque se a gente não auxiliar esses novos profissionais, tanto no comportamental, quanto na busca, quanto nesse desenvolvimento, claro que a gente tem essa preocupação, mas via de regra é a empresa. E esse reconhecimento, Robson, do profissional lá na frente vai acontecer 10, 15, 20 anos que ele vai escutar o conselho e vai dizer, tinha razão. A mesma forma que a gente escuta os pais, né? Só depois fala, faz sentido, né? Que a gente só aprende
ser filho quando vira pai. Né? Então, quando a gente está no mercado e cria uma empresa e vira pai de uma empresa, que a gente aprende a ser funcionário, né? E fala, pô, eu deveria ter me comportado diferente. Então, talvez esse conhecimento demore um pouco mais, a universidade tem feito seus avanços, né? A gente tem essa preocupação premente todos os dias, pensamos nisso, como entregar pessoas melhores, mas infelizmente nós temos as nossas limitações. Espero que as empresas consigam ter essa visão, essa percepção, consigam treinar seus funcionários, né, de uma maneira melhor, porque no final das contas é a universidade mais a empresa que entrega pessoas para uma sociedade que todos nós vamos conviver aí no futuro. E se a gente espera lá que na nossa que a gente vai entregar aí uma sociedade melhor do que a gente pegou, né? Nós temos essa responsabilidade também como educadores, né? Porque os alunos aprendem muito nas empresas, mais talvez do que aprendem na faculdade. Então eles são hiperestimulados a conseguirem estágio desde os primeiros anos, né? Justamente por conta disso, por conta desse aprendizado. Fica aqui mais uma vez o meu agradecimento, né? Uma satisfação enorme participar com vocês. Parabéns pela iniciativa, porque o Sinduscom também traz essa responsabilidade para si, chama para si essa responsabilidade de educar também, quando faz essas iniciativas, é muito legal. Espero que os nossos alunos assistam isso, né? Todos os alunos assistam para que consigam entender um pouquinho mais sobre isso. Que bacana. O Sinduscast é um podcast aqui dentro da nossa casa, do Sinduscom, e tem esse objetivo justamente de trazer conteúdo, informação, profissionais que atuam no mercado de trabalho, para trazer uma informação relevante para todos que possam assistir. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores, ao Sistema FIEP, né, que nos privilegia com esse espaço, ou a ASF Empreendimentos, Chimansky Fávero, e a Consultora JL e a Pedralha Imóveis, que também está junto conosco. Quero lembrar para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, para que você compartilhe esse vídeo. Tem algum colega que está em formação de engenharia, que está estudando, né? Compartilha com quem realmente tem interesse em saber um pouco mais sobre o perfil do profissional da engenharia, para que ele possa se preparar, para que ele possa entender o que o mercado espera, o que o empresário está esperando dele, como é que a escola visualiza ele. Então, ficar muito contente se você puder compartilhar esse vídeo, né, do nosso Sinduscast. Muito obrigado e até a próxima.